Olá, turminha, tudo bem? Começamos mais uma semana e, como sempre, na nossa semana que a gente se inicia, começamos com português. Tia, a gente já vai lá pro conteúdo? Não, tia hoje vai fazer diferente. Lembra que tia começou a dizer a vocês que a gente ia fazer ditado e usar palavras diferentes? Pois pronto, não deu tempo naquela hora, mas a gente vai fazer aqui de uma maneira diferente. Tia colocou umas palavrinhas pra gente ler e separou. Lembra que a gente fez atividade? Que a gente tava a palavrinha e ia separar? Então, a gente vai ler a palavrinha e vai ver como ela fica quando está em separação. Lembra a separação das sílabas? Bora lá? Agulha. 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 Certo? De novo. Agulha. Agulha. A próxima. Bexiga. Bexiga de encher, viu, gente? Bexiga de encher. Bexiga, bexiga. Separei elas, ó, bem bonitinha. E essa é a quantidade de sílabas que ficou. 1, 2, 3. Vamos para a próxima. Colher. Colher. Quando a gente separa, colher. Tá vendo? Lher fica juntinho, certo? Bora comigo. Dado. Dado. De novo, dado, dado. Espelho, principalmente as meninas que gostam muito de espelho para se arrumar. Espelho. Tá vendo? Aqui se chama dígrafo, eles não se separaram, tá certo? Facão. 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 Garrafa. Pega a garrafa, o separa um Rzinho, gente. Garrafa. Hélice. E o que é hélice? Aquela partezinha que o helicóptero, o avião tem para utilizar para poder ficar no ar, viu, gente? Hélice. Quando a gente separa, com acento agudo no lice. Hélice. E incenso. Que é uma coisa bem cheirosinha. É uns bichinhos assim de madeira assim que a gente bota para perfumar o ar. Ó. Incenso. Incenso. Certo, gente? E olhe, não esqueça, eles estão em ordem alfabética. Ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Viu? Ordem alfabética, as palavras que a gente já utilizou para a gente escrever normalmente e como a gente separa, certo? Tia depois vai fazer com vocês novamente. Tá vendo esses mocinhos aqui? Tia já tinha falado deles para vocês e tinha dito que a gente ia trabalhar eles novamente. Que são o quê? Os sinais de pontuação. Ponto final, interrogação e exclamação. Antes da gente começar, a tia vai fazer o seguinte, vou dizer para vocês. Lembra que a tia disse que tem como mostrar para vocês tudo o que a tia faz com vocês? Tem falando para que serve cada um de novo. Bora relembrar. Ponto final. Serve para indicar frases, final de uma frase ou final de frases afirmativas ou negativas. Como assim, tia? Quando eu estou afirmando que aconteceu alguma coisa, ou quando eu estou dizendo que não aconteceu, que não é comigo. Tipo, eu não fiz isso. Ponto final. Eu estou dizendo que não aconteceu comigo. Assim, eu gosto de sorvete. Eu estou afirmando, não estou? Ponto final na palavrinha. Interrogação. A gente já sabe. Eu estou fazendo uma pergunta. Você saiu hoje? Que horas são? O que vai ter para o almoço? Isso tudo são perguntas. E a gente bota esse mocinho no final dela. Em todas as frases. E a exclamação. Quando eu tenho uma surpresa, uma alegria, um susto, a gente sempre utiliza ele como: ai, que dia lindo! Ah, que susto! Ah, que tristeza! Você sempre vai utilizar o sinal de exclamação, certo, gente? Pegando o nosso livrinho, novamente, aqui tá baixinho, a cadeira de tia é mais baixinha, o centro de tia é mais baixinho, por isso que tia baixou. Lembrando, nós estamos no módulo 2, o azulzinho da gente, módulo 2. Vamos voltar novamente para a página 22. Lembra que tia deixou para vocês lerem? Que contava a história de um DVD chamado Muppets. Lembra? Que era uma aventura alucinante, não conta. A gente vai voltar novamente a ler essa história para poder fazer as atividades, que é a página 23 e 24. Nós vamos ler novamente que o sapinho Kermit foi preso porque tem um sósia do mal que quer fazer uma coisa muito ruim, uma coisa mundial. Então, assim, a turminha dele, para ajudá-lo, vai ter que descobrir onde é que está o sósia e o que ele quer fazer.
Quando vier para cá na página 23, tem 3 perguntinhas. Que é para botar no caderno. Eu sugiro que coloque, mas se não puder colocar, não tem problema. Você coloca do ladinho, certo? As perguntinhas, porque vai perguntar qual é o título desse textinho, se você tem vontade de assistir ou não, e quais são os animais que é citado nesse texto. Eu não sei não. Aí vamos olhar. Tem um sapo, tem uma porquinha, tem um urso, que já tá dando umas dicas para vocês. Vai ter a parte do número 2, tá vendo aqui? Vocês vão ter que ler novamente essa partezinha do texto que diz assim: muita diversão para toda a família. Quando Kermit, o sapo, Miss Pig, Animal e toda a turma dos Muppets sai para uma turnê mundial. Então, vai ter 3 perguntinhas. Pergunta se tá... Vão perguntar assim. O texto está perguntando sobre o que vai acontecer na história deles? O texto está afirmando ou o texto está em dúvida? Nessa primeira parte a gente vai utilizar o sinal quê? Ponto final. Então eu já sei que todas as minhas questões, todas as minhas perguntas e respostas vão ter que ser isso aqui. O ponto final. Então são 3 questões para vocês marcarem um dos sinais de pontuação que a gente usa. Tá vendo? Ponto final, interrogação, exclamação. E veja que tia sempre o de tia está respondido, tá vendo? E embaixo nós temos novamente dizendo: o ponto final é usado nas frases que a gente afirma ou nega, certo? Vamos para a página 24 lá. Vamos ter novamente outra partezinha do textinho falando sobre quem? Constantine, que é o sósia do mal da história dos Muppets. Então vai perguntar se ele vai conseguir o plano dele, se ele vai conseguir realizar o planozinho dele, o plano do mal. Então só tem 2 perguntinhas: se o autor está perguntando ou se o autor está afirmando. Então só tem 2 questõezinhas e a gente já vai estar usando a interrogação. Então já estou dando uma dicasinha. Quais são os sinais? Porque a gente tem os 3 novamente e a gente vai marcar quem? Se é uma pergunta, eu vou utilizar quem? Ponto de exclamação, não é, gente? E fala o ponto de... Desculpa, gente. Ponto de interrogação. Quer dizer o seguinte: se é uma pergunta, eu uso interrogação. Se fosse um susto, uma admiração, eu usava exclamação. Desculpa, viu, tia? Também se confunda as coisas, tá certo? 4. A gente vai reler novamente uma partezinha para marcar com o X. O autor do texto demonstra empolgação ou o autor do texto está fazendo perguntas? Porque fala assim: 2 sapos, uma porquinha, intriga, música e confusão. Muppets. Mas a gente já está olhando qual é o sinalzinho que ele está utilizando. Então é exclamação, não é? Então ele está o quê? Demonstrando empolgação. Quando a gente demonstra empolgação, alegria, alguma coisa, qual é desses textos que a gente usa? Ponto final? Não. Interrogação? Eu não estou perguntando. E usa o quê? Exclamação. Então a gente já sabe qual é o sinalzinho que a gente vai utilizar, viu? Essas são as páginas 23 e 24 do nosso conteúdo de hoje. Que é o quê? Sinais de pontuação. Continuam sendo sinais de pontuação. Para que a gente não esqueça novamente, a tia hoje colocou para vocês umas palavrinhas para a gente relembrar. Elas estão em ordem alfabética e estão separadas por sílabas. Bora de novo. Agulha, agulha. Bexiga, bexiga. Colher, colher. Dado, dado. Espelho, espelho. Facão, facão. Garrafa. Lembra que um Rzinho fica de uma parte da sílaba e o outro fica na outra parte, viu? Garrafa. Hélice. Hélice. Incenso. Incenso. Qualquer dúvida, lembre-se. E é claro, eu vou falar com a senhora mais tarde. Podem falar comigo, podem pedir para papai e mamãe para conversar com tia, tá certo? Qualquer dúvida, viu? Não esqueça, a nossa página de hoje, página 22, nosso módulo 2, falando novamente dos sinais de pontuação que a gente já tinha visto a outra semana, junto com a atividadezinha para a gente responder, certo? Até a próxima!